Olá, meu amigo e minha amiga. O ministro Alexandre de Moraes colocou uma série de filas para andar no dia de hoje. E enquanto eu estou aqui falando com vocês, algumas pessoas já estão presas e outras tantas estão entrando novamente numa fila. Ou melhor dizendo, estão entrando num camburão. Isso está fazendo com que alguns grupos bolsonaristas fora do parlamento e dentro do parlamento se movimentem de uma forma absolutamente desesperadora, tentando aprovar dentro do Congresso Nacional alguma medida que alivie, de algum modo, o sofrimento dessas criaturas que já estão totalmente encalacradas, mas também criando algum tipo de artifício para proteger eles próprios, né? E, finalmente, a figura do inelegível. Mas será que algumas dessas manobras podem ter algum tipo de sucesso? Bom, vou conversar com vocês, vou explicar o que pode acontecer e também trazer as últimas informações do dia de hoje, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê sempre o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, hoje o noticiário no Brasil ficou muito movimentado em função desse fato, né? Até o momento que eu estou conversando com vocês, a última atualização diz que Polícia Federal prende 49 em operação que mira foragidos do 8 do 1 após reportagem do UOL. Gente, muitas figuras que foram incriminadas ali nessa tentativa de golpe estavam pouco se lixando, né, para a justiça, né? Eles estavam retirando as tornozeleiras eletrônicas e muitos deles estavam descumprindo paulatinamente uma série de restrições de frequentar determinados lugares, de não circularem, de não viajarem, enfim. Isso tudo acabou sendo detectado, foi catalogado e todas as pessoas que estavam em algum tipo de infração estão sendo agora recolhidas para não ameaçarem, né, o descumprimento e a desmoralização das sanções que estão sofrendo e pelas quais eles estão respondendo também. Isso está gerando situações que são, no mínimo, ridículas e que fazem algumas pessoas rirem, né? Porque o desespero de gente bandida, gente sem nenhum tipo de escrúpulos, só pode provocar mesmo o riso da gente quando a gente vê essas pessoas se darem muito mal, né? Essa criatura aqui está desesperada. O deputado youtuber, né, o senhor Gustavo Gayer aqui, está espumando, porque ele sabe que ele está na fila também, né? O problema é que ele tem imunidade parlamentar, então no caso dele, a fila não dá uma senha preferencial, né? Ele fica um pouquinho mais para trás. Mas vamos ver o que ele está falando, porque o desespero dele representa o desespero de todos os outros que estão na mesma canoa, né? Vamos lá. Mais de 200 pessoas foram presas hoje a mando do Alexandre de Moraes. A situação está tão absurda. Olha, eu quero começar esse vídeo falando, isso não vai durar para sempre. Não vai não, senhor Gustavo, vai fazendo o seu agouro aí, porque de fato o ministro Alexandre de Moraes ele não vai ficar para sempre no Supremo Tribunal Federal, ele irá se aposentar no ano de 2044, daqui a 20 anos. Então o senhor vai ter que remoer bastante, né, essa sua angústia, essa sua depressão, essa sua indignação, de tentar proteger pessoas que tentaram destruir a nossa democracia. Mais à frente aqui, o senhor Gustavo Gayer, ele coloca, né, um rapaz que está se entregando, coitado, né? Mas quem mandou a infeliz criatura querer destruir a democracia? Tá jovem, vai passar um bom período na cadeia, né? Vamos pegar essa cena aqui que ele está compartilhando para ver se comove pessoas, né? Lucas, que ele mora no DF, ele mora em Brasília, e está se entregando para a polícia. Meu filho, estamos vendo o camburão ali ao fundo. Quem mandou você acreditar no Bolsonaro? Quem mandou você acreditar no senhor Gustavo Gayer? Quem mandou o senhor acreditar no Nicolas Ferreira e essa quadrilha, essa orcrim toda? É isso que está acontecendo. O que está acontecendo com o senhor, fulano, o senhor que está sendo preso, isso aí já foi advertido por espaços como o nosso Portal do José. Quantas vezes nós dissemos aqui que isso iria acontecer? Gente, aconteceu nos Estados Unidos. A gente falou, olha, vai acontecer igualzinho.
Um monte de gente vai entrar em cana e o inspirador dessas pessoas, no caso o Trump, vai fingir que não conhecia essas pessoas, que eles eram baderneiros, vai virar as costas e todos vão ficar ali dentro das carceragens, dentro das masmorras. E aqui no Brasil será a mesma coisa. O que aconteceu? Exatamente a mesma coisa. O Bolsonaro não arruma advogado para ninguém, ele não faz uma doaçãozinha, ele não contrata advogado, essas pessoas ali foram consideradas por eles marginais, esses são os marginais. Mas, contraditoriamente, eles querem anistias para os marginais, mas os marginais são eles próprios, né? Aliado de Bolsonaro, vai relatar PL da anistia do dia 8 de janeiro. CCJ define que o deputado Rodrigo Valadares, que também é um dos investigados, né, pelo 8 de janeiro, ficará à frente da proposta para livrar envolvidos nos atos e deverá ser pautado ainda em 2024. Bom, a chance desse troço passar já não é grande. E se passar e bater no Supremo Tribunal Federal, aí que não vai passar mesmo. E aí o seguinte, né, esse tipo de projeto, ele depende também da sanção presidencial. E o presidente Lula certamente vai dar uma canetada nisso, vai ser mais um obstáculo. Então são muitos obstáculos, gente. Não vai passar. Em outra frente, eles estão tentando o seguinte, segundo a coluna do Bernardo Melo Franco. Em manobra para salvar Bolsonaro, Lira pauta projeto de petista para anular delações. E aí, muita gente eufórica. Ah, eles estão fazendo um projeto porque se anular delações, pode atingir delações do Mauro Cid. Gente, olha só. Em primeiro lugar, o Código de Processo Penal é muito claro no seu artigo 2º, logo no comecinho, que diz o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, tudo que foi realizado dentro da legalidade, dentro da legislação do momento em que o fato aconteceu, fica absolutamente convalidado. Uma lei nova não vai atingir esse tipo de situação, né? Muitas pessoas dizem, ah, mas é uma lei penal, ela pode retroagir. Gente, lei penal é uma coisa, lei processual penal é outra coisa. Nós estamos falando de lei processual. E a lei processual, ela vale daqui para frente. E daqui para trás, o que foi realizado não pode ser neutralizado. E mais do que isso, tudo que foi apontado contra a figura do inelegível não dependeu de nenhum tipo de delação do Mauro Cid. O Mauro Cid, quando resolveu fazer uma delação, o conjunto de provas que já havia contra o inelegível era tão gigantesco, tão gigantesca essa montanha de fatos, né, e de comprovações, que a delação do Mauro Cid ela veio ali para tentar trazer alguma coisa nova para ver se iria aliviar a barra dele. E nós não sabemos se no julgamento final, se tudo aquilo que ele disse na delação premiada poderá ainda fazer com que ele tenha algum tipo de redução na sua pena, porque ele também será condenado, né? Disso nós não temos a menor dúvida, é só a gente ter um pouquinho de paciência e aguardar o transcorrer das coisas, né? Então, gente, essas frentes todas aí, elas fazem muita espuma, mas elas só denotam mesmo o desespero do Bolsonaro e da sua Orcrim, do que está por acontecer com eles, e amanhã, certamente, né, vamos torcer para amanhã a Polícia Federal cumprir o prazo aí que está sendo aguardado, né, fechando ali o pacote das incriminações dessas criaturas todas. Bom, falando aqui ainda sobre o assunto que eu repercuti mais cedo com vocês, tribunal derruba liminar e volta a permitir que o governo Lula importe arroz. Os bolsonaristas fizeram uma farofa em cima disso. Ah, Bolsonaro, aquele Marcel Van Hatten, né, esse ultradireitista, realmente absolutamente sem caráter, né? Veio para as redes dizer, olha, estão comprando arroz e tal, não vamos deixar comprar arroz, entrou com uma ação, perdeu a ação. Só que a canalice tenta essas coisas, né? Quando você confronta com alguns atos do passado, você se depara que a figura do inelegível fez a mesma coisa, ou seja, comprou arroz quando estávamos aqui no período da pandemia e que teve ali um aumento de preços, né? É o que foi orientado a ele que ele fizesse isso para que não tivesse uma inflação muito grande puxada ali por esse tipo de alimento. Se você não sabia disso ou não estava se lembrando, né? Vamos recordar aqui, vamos lá. Então, uma das providências tomadas foi em comum acordo ali o Paulo Guedes e a Tereza Cristina, né? O Brasil vai importar 400 mil toneladas de arroz sem o imposto de importação. A questão da inflação, cesta básica, conversei com a ministra da Cristina, já tem ótima ministra, semana, sempre seu nome. Ela quando está chegando no Brasil,
sei quantas mil toneladas de arroz tivemos que importar. Então, gente, é muita calhordice, né? É muita pilantragem dessas figuras todas. Sem falar que o Bolsonaro ele foi compelido a fazer isso porque ele tinha destruído a Conab. O Brasil não tinha nenhum tipo de reserva, não tinha nenhum tipo de alimento, né? Para combater qualquer tipo de desequilíbrio. Eu comentei com vocês que na Conab ele colocou um destruidor lá para acabar com a Conab e o cara estava na campanha do Bolsonaro. Era essa a situação aí. Isso foi denunciado, deve estar respondendo o processo lá, porque esse troço não ficou assim, não. E aí outra coisa, o que sobra para essa gente toda? Fazer mais mentiras, né? E, gente, o volume de mentiras é tão grande que faz com que aquilo que eu tenho falado com vocês todos os dias aqui no nosso portal, que eu espero que chegue até o presidente Lula, não é possível que isso não chegue, que é impossível fazer um governo com essa montanha de fake news, essa montanha de vetores que são jogados todos os dias. Ficamos nós nas redes aqui garimpando informações para combater essa insanidade permanente que essa gente da extrema-direita faz. E hoje eles plantaram o seguinte, a partir de uma publicação aqui do Inelegível. O amor segue inabalável. E aí ele coloca a foto do Lula beijando a Janja, né? Enquanto isso, o Rio Grande do Sul inteiro para ser reconstruído. Embaixo coloca, Lula vai passar a semana dos namorados na Suíça e Itália. Bom, o bolsonarismo todo, e muita gente que não é bolsonarista que toma contato com esse tipo de publicação, pensa o quê? Puxa vida, o Lula vai passar o Dia dos Namorados na Itália e na Suíça, que sacanagem. Pô, que desumano, né? Bom, e olha só quem está agredindo, né? Falando isso, o Bolsonaro. Só que o Lula, a foto é muito pilantra, porque o Lula não vai lá namorar, né? Antes da Suíça e Itália, Lula deve viajar ao Rio Grande do Sul, o que ele fez hoje, está lá falando lá, visitando várias cidades. Mas o que ele vai fazer nessa viagem? Lula vai à cúpula do G7 e reunião da Organização Internacional do Trabalho na Suíça. O Brasil, na época de Bolsonaro, não estava sendo convidado para participar desses fóruns. E o Brasil sediará a COP25, que é um fórum internacional que vai cuidar de meio ambiente, enfim. E esses encontros do presidente de um país servem para alinhavar uma série de situações, pré-acordos, né, pavimentar caminhos. Mas aí os canalhas, os calhordas mentirosos, ficam insinuando, né, que o Lula vai viajar para namorar, para passar o Dia dos Namorados. E para a Organização Internacional do Trabalho, a mesma questão. É muito importante o Brasil estar inserido nas novas formatações de trabalho desde que nós começamos a ter no mundo os aplicativos, esse tipo de situação. Então, é muito importante o Brasil estar antenado com essas questões todas, porque essas empresas que atuam no mundo inteiro são empresas transnacionais. Então, os trabalhadores, os governos que têm uma preocupação social também têm que estar articulados de maneira mais ampla, né, de maneira mais internacional. Então, gente, comunicação é tudo, né? Só para fechar o nosso papo de hoje, a presidente eleita do México, a Claudia Sheinbaum, eu me inscrevi no canal dela, né? E vocês vejam só, ela fez um vídeo aqui explicando algumas coisas em função das eleições que aconteceram lá no domingo. Como é que agora os mapas vão ser organizados, como é que funciona. Dando uma aula de cidadania. E esse vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. Então, gente, esse povo lá do México está se comunicando. Eles estão o tempo todo levando informação politizadora. Não é que eles estão fazendo publicidade. E nós vamos insistir aqui no nosso portal o tempo todo nessa questão, porque o governo Lula não pertence só ao presidente Lula, ao presidente da República, e nem às pessoas que estão ali dentro do governo. Pertence a todos nós que saímos de casa para votar, repletos de esperanças, querendo que o Brasil nunca mais caia nesse tipo de maldição que nós tivemos aqui no nosso país com essa gente insana que a gente conseguiu barrar, né? Mas para que eles não votem, é muito importante que eles sejam permanentemente desmascarados, confrontados, judicializados e responsabilizados criminalmente, né? Bom, por isso que eu estou aqui. Gente, um grande abraço, mande seu comentário. Tchau!